Vamos relembrar algumas expressões do nosso estudo sobre eletromagnetismo. A primeira delas é o potencial eletrostático. Lembrem-se que o potencial eletrostático é uma função de ponto, ele é calculado para distâncias distintas. Então, para cada distância entre a carga geradora desse campo e o ponto onde eu quero saber o potencial, ele vai ser diferente para cada distância. E ele é dado, então, pela constante K, que no Sistema Internacional de Unidades é dado como 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga geradora desse campo, dividido, então, por essa distância entre o ponto e a carga. Nós temos este potencial eletrostático, ele é um campo chamado de campo escalar, que é uma perturbação do meio por esta carga. Na hora que eu coloco uma carga no meio, ela perturba este meio e nós temos é possível mensurar, é possível sentir esse campo, né? Esse campo que é o potencial eletrostático. Nós temos também o campo vetorial, que é o campo elétrico, e ele é dado por menos o gradiente do potencial eletrostático. Neste caso, apenas a distância é a variável, nós temos duas constantes aqui em cima, e então derivando, nós vamos ter kq dividido por d ao quadrado, que é a expressão aqui desse campo elétrico. Se nós tivéssemos um potencial dado aqui em coordenadas cartesianas, né, x, y e z, por exemplo, como y ao quadrado mais 3 cosseno de x menos zy. O nosso campo elétrico não seria essa expressão, ok? Porque eu tenho meu potencial diferente dessa expressão aqui dada. Então, num determinado meio eu tenho essa expressão para o potencial elétrico. Então, para saber o campo elétrico, a gente tem que derivar. Vamos lembrar um pouquinho aqui de derivada. Derivar e utilizar o sinal de menos. Então, a derivada, primeiro, em relação a x. Aqui não temos x, então é apenas uma constante aqui. A derivada de uma constante é zero. Mais 3 vezes o cosseno de x. Lembrem-se que a derivada do cosseno de x é menos o seno de x. E a derivada de seno de x é mais cosseno de x. Então, neste caso, eu tenho menos 3 seno de x, que com este menos da expressão do campo elétrico vai ficar positivo. Então, aqui eu tenho 3 seno de x na direção I. Lembre-se que o campo elétrico é vetorial, então nós temos sempre que colocar um vetorzinho aqui junto. Mas vamos colocar agora, como é um gradiente, lembre-se que é a somatória da derivada desta função em relação a x na direção I e em relação a y na direção do vetor do versor j e em relação a z, a derivada em relação a z também no sentido aqui na direção do eixo z, que é dado pelo versor k. Então, vamos derivar em relação a y agora. Y ao quadrado, a regra do tombo, eu tombo 2 aqui e diminuo uma unidade do expoente. Então, vai ficar y elevado à primeira. E esse 2 aqui, então, 2 vezes y. Deu positivo, mas nós temos o sinal negativo da expressão do campo elétrico. Então, aqui fica menos 2y. Não temos y aqui neste pedaço, então a derivada é zero. E aqui a derivada, lembrem-se que nós temos o expoente 1, quando eu não escrevo expoente, ele é 1. E aí o tombo fica 1 vezes
Z. Aqui fica o menos, né? Menos 1 vezes Z, y elevado a 0, que vai ser 1 menos 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, eu vou ter apenas menos Z. Menos Z vezes 1 daria menos Z. Lembre-se que aqui nós temos o sinal de menos, então vamos trocar para mais Z. Tudo isso na direção do eixo Y, porque nós derivamos em relação a Y. Agora vamos derivar em relação a Z e colocar tudo isso com o versorzinho K. Aqui não temos Z, então a derivada é zero. Não temos a variável Z, então a derivada também é zero. E aqui nós temos a variável Z. Então vai ser da mesma forma que nós fizemos com o Y, só que nesse caso o Y vai ser considerado constante, porque eu estou derivando em relação a Z. E Z é a minha variável. Então Z derivada vai dar 1. Então nós vamos ficar com menos Y. Mas nós temos esse sinal de menos. Então menos com menos, né, vai ser menos 1 vezes menos 1, vai dar mais 1. Então mais Z na direção, mais Y. O Z era a variável, certo? E a constante é o Y. Então Y vezes K. E aqui eu posso também, se eu tiver um determinado ponto, vamos supor, um ponto 1 em que x é 1, y é 0 e z é 0. Ou vamos fazer, eu tenho que pegar esses valores, 1, substituir no x, o 0 no y, e vamos supor, por exemplo, z2, eu teria que colocar 2 aqui. E aí eu tenho o campo elétrico naquele determinado ponto. Aqui eu tenho uma expressão geral do campo elétrico, que serve para qualquer ponto. Quando eu fixar um ponto, eu coloco as coordenadas, substituo aqui na expressão e tenho o valor do campo elétrico naquele determinado ponto. E para sabermos a força elétrica que uma carga qualquer vai sentir nesse meio, é só a gente utilizar a expressão sabendo se a carga, ver a força que essa carga, né, que está localizada num determinado ponto, a força que ela sente, né, que ela sente com a interação com o campo elétrico naquele determinado ponto. Tudo bem? Então, a força elétrica é dada por Q, uma carga, vezes o campo elétrico. Nós temos também a força magnética. A força magnética é o produto vetorial aqui entre a velocidade e o campo magnético. Tudo isso multiplicado aqui pela carga. Vejam que sempre aqui para a força, né, a gente coloca uma carga a mais, porque existe a carga que gerou o campo e a gente precisa interagi-la com alguma outra coisa para existir uma força. A força, ela é uma interação entre dois corpos. Então, eu colocaria uma outra carga para saber qual que é a força que ela está sentindo ali com aquele campo, tanto o magnético quanto o campo elétrico. Se for com o campo elétrico, nós temos a força elétrica. Se for com o campo magnético B, nós temos a força magnética. E duas expressões também para energia. Energia eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. E antes eu vou falar um pouquinho da energia potencial. Lembrem-se que geralmente nós temos uma conservação da energia mecânica, isso se o sistema estiver isolado. E a energia mecânica, ela é uma somatória da energia potencial com energia cinética. Então vamos voltar aqui para a energia. Energia cinética, lembrem-se que cinética é algo relacionado a movimento. Significa, né, movimento. Então nós temos a massa da partícula, a velocidade dela ao quadrado dividido por 2. Essa energia é a energia cinética, de movimento. E energia potencial, no caso do eletromagnetismo, nós estamos falando da energia potencial elétrica, ela é dada por uma carga Q
vezes o potencial eletrostático, certo? E nós temos também, no estudo que nós estamos fazendo do eletromagnetismo até o momento, nós temos também o estudo de capacitores, que vão armazenar carga. E eles têm uma capacitância ou capacidade, né, desse armazenamento de carga, que é dado pela carga dividido pelo potencial eletrostático. E nós vamos ter uma energia associada, então, a essa capacitância, que é a energia armazenada no capacitor. Vejam que a expressão é bastante parecida com a da energia cinética. Nós temos meio, né, dividido aqui por 2, vezes, neste caso, a capacitância. Quando nós temos uma partícula em movimento, a massa dela importa. Quando nós temos um capacitor, a gente precisa considerar a capacitância dela. E em vez da velocidade ao quadrado, nós temos o potencial elétrico ao quadrado. Vejam que essas expressões são bem parecidas. Eu só vou colocar o meio aqui e multiplicar por mv ao quadrado. Vejam que essas duas expressões são bem parecidas, só que essa de baixo, como temos a capacitância, é energia armazenada dentro de um capacitor. E aqui nós temos a velocidade, que nos remete à energia cinética, tá? Mais uma coisa importante, não podemos esquecer do Sistema Internacional de Unidades. Sempre especificar a unidade. Então, vamos relembrar quais são as unidades aqui. Para potencial eletrostático, a unidade é volt, é dado pela letra V maiúscula. Para carga, é coulomb, que é dado pela letra C maiúscula. Para distância, é metro. Para o potencial, para o campo elétrico, nós vamos ter volt por metro ou Newton por Coulomb. É a mesma coisa, ok? Newton por Coulomb ou volt por metro. Para força, e aí para qualquer força, tanto a elétrica quanto a magnética, a unidade de medida é Newton, que é dado pela letra N maiúscula. Para energia, então tanto energia cinética quanto energia armazenada no capacitor, quanto energia potencial, então, para energia é Joule, que é dado pela letra J maiúscula. Para capacitância, nós temos uma unidade chamada Farad, que é dado pela letra F maiúscula. E estas são as unidades que nós vamos utilizar, que temos utilizado até o momento no estudo aqui do eletromagnetismo.